Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluias. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Amém, irmãos? Esse versículo, esses 3 versículos aqui é o alicerce da palavra de Deus para a fé do homem. Amém? Para o conhecimento de Deus. Esse é o primeiro passo. Essa é a porta por onde o homem vai se relacionar com Deus, com o Deus invisível. Amém, irmãos? Então eu creio que esse é o grande fundamento da fé, não é? É o grande, o grande chave para um relacionamento com Deus é a fé. E a fé está baseada na palavra de Deus. Amém? Vamos orar entregando essa palavra para que Deus possa nos trazer entendimento e revelação, que Deus possa trazer luz para o nosso entendimento nessa noite, que possa despertar a nossa fé nessa noite. Senhor querido, poderoso, maravilhoso, Senhor, queremos entregar esse momento a Ti, entregar as nossas vidas. Senhor, sabemos que estamos diante do Senhor, ó Deus, sabemos que estamos diante de uma realidade espiritual. Deus, estamos também aqui diante da Tua palavra, ó Deus, e Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, que o nosso coração se curve diante da Tua palavra, que o nosso coração seja quebrantado nesta noite, ó Deus, para que possamos compreender Senhor, as Tuas Escrituras, para que a nossa fé seja edificada nessa noite, Pai, e possamos entender, Pai, o mundo invisível. Ó Deus, que o Senhor é que sustenta todas as coisas, Senhor, que o Senhor sustenta tudo que é visível, Senhor. Ó Deus, nos ajuda nesta noite. Abre a visão de cada um aqui nesta noite, Senhor. Ó Deus, traz revelação, traz, Senhor, ó Deus, luz para o nosso entendimento nessa noite, Pai. É a Tua palavra. Deus, nós precisamos, nós dependemos, pedimos graça e favor do Senhor nesta noite sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, para recebermos o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluias. Eu acho tremendo esse capítulo todo, na verdade, de Hebreus, né? Esse capítulo é onde tem a maior concentração, não é? A maior expressão de fé e a maior revelação do que é a fé. Amém, irmãos? Então é muito importante. Eu acho que a gente consegue extrair muitas coisas aqui. São experiências, são testemunhos dos homens de Deus que viveram pela fé.
E aqui o autor de Hebreus começa revelando esse princípio da fé, esse fundamento da fé. E eu acho muito interessante aqui, quando ele diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que esse mundo visível não foi feito do que se vê. Amém? Esse mundo visível não foi feito do que se vê, mas daquilo que nós não vemos, daquilo que não se vê. Amém? Então, se você crê dessa maneira, irmãos, você realmente já foi cheio dessa fé. Essa fé já foi manifestada na tua vida. Amém? Amém? Porque quando você conversa com uma pessoa que ainda não crê, ele diz assim: mas quem disse que Deus que escreveu a Bíblia? Mas quem diz que Deus realmente existe? Como que Deus é? As pessoas querem uma prova humana. As pessoas querem entender as coisas de Deus de uma forma natural. E se hoje você já entende isso, que Deus criou as coisas pela sua palavra, que Deus sustenta esse mundo visível pelo seu poder, então você já tem se tornado uma pessoa espiritual, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Amém? Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, foi algo de Deus. A fé é algo sobrenatural, irmãos, que Deus deu a cada um de nós, mas cabe a nós despertar essa fé que há em nós. Amém? Como Paulo disse para Timóteo, né? Ó Timóteo, desperta o dom que há em ti. Segue o exemplo da tua avó aí, tua avó Lloyd. Desperta o dom que há em ti. Eu quero dizer para você nessa noite: desperta o dom que há em ti. Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Você não imagina aonde essa fé pode te levar. Primeiro, que ela pode te levar para a eternidade. Amém? Essa fé, esse dom que Deus repartiu a cada um de nós, que é a fé, que é algo sobrenatural, é poderoso e pode te fazer alcançar coisas sobrenaturais. Amém, irmãos? Então nós já fazemos parte desses que têm crido dessa maneira. Que Deus, que esse mundo visível, por trás desse mundo visível tem um mundo invisível. Amém? O Deus Criador de todas as coisas sustenta tudo isso que nós vemos. Amém, irmãos? Isso faz toda a diferença. Então nós vamos caminhar um pouco. Eu queria começar com esses versículos aqui para a gente dar uma base para aquilo que nós vamos falar hoje. A respeito de fé, de visão espiritual. Vamos agora para o versículo 7, 11:7. Hebreus 11:7 aí, seguindo aí, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado, repete comigo, divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, irmãos? Primeiro eu queria começar dizendo que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Amém? A gente vai ver aqui que, nesse mesmo texto, que diz que Noé era um homem temente a Deus. Amém, irmãos?
E quando nós somos tementes a Deus, quando nós realmente escolhemos andar em obediência a Deus, é certo que você, em muitos momentos da sua vida, vai ser divinamente avisado. Deus vai, de uma forma sobrenatural, Deus vai falar com você. Amém, irmãos? Então essa é a marca de alguém que anda pela fé. Ele é divinamente inspirado. Se você decide andar pela fé, você vai ser divinamente inspirado. Você vai ser divinamente avisado. Amém, irmãos? É assim, o nosso Deus é assim, Ele continua agindo dessa maneira. Você, de alguma forma, de alguma situação onde Deus achar importante, Ele vai falar com você, Ele vai te acordar, Ele vai se manifestar na tua vida divinamente, de uma forma divina, quer seja por anjos, por sonhos, revelação, o que quer que seja. E assim foi com Moisés, divinamente avisado por Deus das coisas que não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca, conforme Deus ordenou para ele que fizesse uma arca, para salvar toda a sua casa. E a fé de Noé, irmãos, a obediência de Noé, foi tão grande construindo essa arca, porque durante 100 anos Noé perseverou nessa fé. Amém? Amém, irmãos? Não é 5 anos não é 10, você que está esperando uma promessa de Deus. Noé confiou e perseverou nessa palavra durante 100 anos, irmãos. E essa fé de Noé foi tão grande, foi tão firme, que ele condenou a humanidade por isso. Amém? A fé dele, quando Deus olhou a fé de Noé, Ele condenou os outros que não creram. Ele condenou todos os outros que não creram por causa da sua fé. Porque Deus disse, está vendo? É possível alguém crer. É possível alguém andar pela fé. Amém, irmãos? E Noé construiu essa arca. Então eu quero falar um pouquinho sobre visão espiritual. Noé aqui, irmãos, ele viu. A fé faz a gente ver o invisível. Amém? Noé creu realmente no mundo espiritual. Ele creu que realmente o mundo invisível governava esse mundo natural. E por isso ele construiu a arca. Quando você anda pela fé, irmãos, você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você vai entender o chamado de Deus na sua vida. Por mais maluco que ele seja, eu duvido que o seu chamado seja mais louco do que o de Noé, de construir uma arca num lugar seco e alto, que alguém jamais poderia acreditar que havia uma chuva daquele tamanho, que a água chegaria naquele lugar. Mas ele creu. Amém, irmãos? E quando a gente crê, a gente vai fazer a obra de Deus. A gente vai completar a obra de Deus na nossa vida quando a gente andar pela fé. Amém? E certamente que andando pela fé, você vai também construir uma arca que vai salvar todos aqueles que estiverem à sua volta. Amém? Noé salvou a sua casa. A fé de Noé salvou a sua casa, salvou a sua família e todos quantos pudessem crer. Deus quer usar a tua vida para que você seja um Noé também, para salvar muitas vidas, para que muitos, vendo a sua fé, possam crer. Infelizmente, somente a família de Noé creu, porque naquele tempo Deus realmente resolveu destruir a terra, porque não havia um justo naquela terra, sobre a terra, naquele tempo. Amém? Somente a família de Noé e os animais foram salvos daquele dilúvio. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando a gente anda pela fé, irmãos, a gente tem uma visão espiritual. Amém? Você consegue enxergar aquilo que está diante de você, o mundo espiritual que está diante de você. Amém? Ele não se deteve, ele não duvidou, porque ele também viu o invisível.
Amém? Porque ele cria que Deus é que estava sustentando tudo aquilo. Amém, irmãos? Amém? Então eu estou falando nessa noite sobre uma visão espiritual. Amém? E essa fé, quando a gente alimenta essa fé, quando a gente realmente decide andar por essa fé, em obediência a Deus, irmãos, a gente não tem tempo de crise. Noé não teve problema de crise, né? Crise de identidade. Já pensou se ele tivesse crise de identidade? Ai, será que sou eu? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu sou capaz? Sabe, irmãos, a gente tem muitos momentos assim na nossa vida, que a gente tem, não é, deixa a nossa visão natural prevalecer na nossa vida. A gente olha para as circunstâncias. Noé não olhou para as circunstâncias, irmãos. Ele olhou realmente para quem? Para Deus. Ele olhou para o chamado de Deus. Por isso ele construiu a arca. Ele creu no mundo invisível. Está entendendo? E assim também a gente tem que aprender a andar pela fé. Não só olhando para as circunstâncias, mas olhando para Deus que fez o chamado, olhando, não é, com olhos espirituais. Amém? Mas para isso a gente precisa alimentar a nossa fé. Amém? Muitas vezes a gente está aí, nós ficamos em crise, vivemos em crise. Não sei se eu posso, não sei se dá, sabe, eu não sei se eu sou capaz, será que sou eu mesmo? Mas não, a fé, ela lança fora tudo isso. Amém? Noé estava plenamente convicto do que Deus tinha chamado ele para fazer. Por isso ele perseverou, não retrocedeu. 100 anos construindo aquela arca, 100 anos alimentando a sua fé. Amém, irmãos? E Deus foi com ele, e Deus capacitou Noé dessa tal maneira. Amém, irmãos? Assim é a fé. Amém? Com essa fé a gente faz coisas sobrenaturais. Amém? Deus nos fortalece sobrenaturalmente para realizar coisas maravilhosas. Amém? 11:8. Diz assim sobre Abraão: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém, irmãos? Abraão recebe um chamado. E aqui entenda também que algo divinamente, que Deus aparece a ele de uma forma sobrenatural. Não é? Como se Abraão divinamente também chamado para um lugar que havia de receber por herança, ele obedeceu. Amém, irmãos? Ele não ficou olhando para as circunstâncias. Ele não sabia o que Deus tinha para fazer na vida dele. Deus simplesmente chamou ele para um lugar e disse: deixa aí a tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar, para uma terra que eu vou te dar. E ele simplesmente obedeceu. Amém, queridos? A fé faz a gente fazer estas coisas. Amém? A fé não fica questionando, a fé não fica olhando para as circunstâncias. A fé simplesmente crê. Mas o que chama a minha atenção aqui, em todos esses 3 personagens que eu vou falar aqui hoje, sobre Noé, sobre Abraão e Moisés, é que eles viram algo que além do natural.
É disso que eu estou falando nessa noite. Eles viram o invisível. Amém, irmãos? Porque a palavra diz que Deus é um Deus invisível. Invisível aos olhos naturais. Mas a palavra diz que eles viram. E aqui diz que Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos. Quando diz esperava, é porque ele via. Com a fé ele podia ver. Abraão podia ver que Deus tinha uma cidade espiritual para ele. Amém, irmãos? E por isso esses homens experimentaram estas coisas, porque eles andaram por fé e não por vista. Foram obedientes a Deus, não duvidaram e provaram o sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a andar pela fé nesses nossos dias. Nós temos aprendido uma fé muitas vezes que a gente olha primeiro as circunstâncias. Deixa eu ver se o tempo está bom. Hoje eu amanheci mal, eu tô mal hoje. Sabe, eu tô meio depressivo hoje. Hoje não tem jeito de eu andar pela fé, porque eu tô meio mal, sabe? Eu tô meio desanimado. E eu tô olhando que tá tudo parece que tudo está muito difícil hoje. Parece que tudo está desfavorável hoje. Deus, está difícil andar pela fé hoje. Então hoje, Deus, hoje eu vou na minha força mesmo, porque pela fé não dá. Presta atenção. A palavra diz assim, que aquele que olha para o tempo não vai semear. Quem olha para o vento não vai semear. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que a gente não tem que olhar para as circunstâncias para a gente andar pela fé. Nós não temos que ficar olhando o tempo, o clima, as coisas naturais para a gente saber o que nós devemos fazer em Deus. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para a sua palavra. Amém? Mas está difícil, aquela pessoa, como é que eu posso agir conforme a palavra de Deus, se aquela pessoa está agindo daquele jeito? Não, a palavra diz que nós não temos que olhar para o tempo, nós não temos que olhar para as circunstâncias. Semeie fé, semeie o que Deus mandou você semear. Não olhe as circunstâncias, mas creia. Amém, irmãos? Creia. Sabe, Abraão foi para uma terra, ele saiu da terra dele sem saber o que era, mas quando ele chegou lá, ele viu que a terra era muito boa, era uma terra poderosa, uma terra fértil. Mas sabe, mesmo assim, Abraão não parou aí. Ele não falou assim, nossa, agora cheguei, agora eu vou desfrutar dessa terra, vou viver uma vida boa aqui, vou desfrutar disso, vou enriquecer, vou ficar milionário, vou ter muito gado. Abraão poderia pensar assim, mas a palavra diz que assim que Abraão, mesmo estando na terra da promessa, mesmo chegando no lugar, na terra prometida que Deus tinha dado para ele, ele ainda assim andou como peregrino. E é isso que está dizendo aqui nesses versículos, que Abraão, ele continuou habitando em tendas, porque a visão de Abraão era ainda por uma terra espiritual. Veja só, parece que Deus não tinha falado nada de uma terra espiritual para Abraão, mas a fé de Abraão foi além. Abraão, dele ter crido nessa terra física, já foi fé, porque ele saiu de um lugar que ele já estava, foi para um lugar que ele não sabia onde era, e depois ele chega nesse lugar. Mas Abraão não parou aí. A fé leva a gente além, irmãos. Amém? A fé leva a gente a lugares mais altos. Abraão falou, é isso que é a terra? Realmente é muito boa essa terra, mas eu sei que Deus pode me dar coisas ainda maiores. Deus pode dar uma cidade espiritual. Aqui eu posso fazer muitas cidades, não é? Muitas cidades físicas,
mas a palavra diz que Abraão esperava uma terra, como que diz aqui? Uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém, irmãos? Abraão não fez alicerces nessa terra. Ele não firmou os pés dele nessa terra. Mas ele esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém, irmãos? Amém? Então é assim que nós devemos viver. A fé nos leva a viver dessa maneira, para viver o sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Amém? Desfruta da terra que Deus te deu aqui. Abraão teve gado, teve escravos, teve muita coisa, mas os olhos e o coração de Abraão estavam para uma cidade espiritual. Amém, irmãos? Amém? Que nunca nada aqui nessa terra tome o lugar de Deus na tua vida. É isso que está dizendo essa palavra. O coração de Abraão estava ligado onde Deus estava. Fala, eu quero subir, um dia eu quero estar com esse Deus. Eu sei que esse Deus, ele tem cidades lá em cima. Eu quero conquistar uma cidade lá em cima. Uma cidade espiritual. Isso fala de visão espiritual, irmãos. A fé tem olhos. A fé enxerga isto. Amém? A fé faz você enxergar isso. A fé de Abraão fez ele enxergar isso. Amém? Faz a gente enxergar coisas além do natural, do físico. Ela te dá uma visão espiritual. Amém? E é isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Amém? Deus quer te capacitar. Amém? Deus quer que você veja o invisível. Vai para o 23 aí, Hebreus 11, 23. Diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Amém? É linda essa história. Aqui explica um pouco também a fé de Moisés, né? Porque começa pelos seus pais, que são exemplos de fé. Os pais de Moisés, quando ele nasceu, viram que ele era formoso. E aqui é difícil, mas não traduz muito bem, talvez, tudo que realmente eles viram em Moisés. Parece que tem algumas versões que diz que ele era formoso aos olhos de Deus. Outras dizem que Moisés era especial. Irmãos, eu não creio que os pais de Moisés viram apenas que ele era bonitinho e falaram, nossa, ele é tão bonitinho que não vai dar para a gente entregar ele para o faraó, né, para o rei. Nós não vamos deixar ele matar ele porque ele é tão bonitinho. Sabe, irmãos, eu acho que não era só essa beleza física, não era só porque ele era bonitinho, porque ele era formoso apenas fisicamente, mas havia uma virtude sobre a vida de Moisés. E os pais de Moisés discerniram isso. Quando olharam para Moisés, eu creio que é isso que a palavra está querendo dizer. Eles viram graça de Deus na vida de Moisés. Eles viram assim, alguma coisa de Deus na vida de Moisés. Até porque, para que se cumprisse o propósito de Deus, porque Moisés nasceu para ser o libertador do povo de Deus, da escravidão. Eu creio que realmente havia sobre Moisés uma graça especial de Deus. E sabe, irmãos, os pais de Moisés viram, nós estamos falando disso nessa noite, visão espiritual. Os pais de Moisés não tiveram apenas uma visão natural, não é? Porque isso não seria suficiente para eles esconderem Moisés.
Sabe, irmãos, eles viram mais do que apenas uma beleza natural na vida do seu filho Moisés. Porque essa visão que eles tiveram, fizeram eles esconder Moisés e não temer o faraó. Imagina esconder o filho debaixo daquela ordem, um povo que estava debaixo de escravidão. A primeira coisa uma ordem que vem do faraó, tem que se cumprir. Ai daquele que não fizer. Mas algo que eles viram, amém? Por essa visão de fé que os pais de Moisés tiveram, eles não temeram a ira do faraó, não temeram o faraó. Amém, irmãos? Quando a gente anda pela fé, quando a gente tem essa visão de fé, a gente não teme. Nada detém a gente. Essa fé traz ousadia. Foi isso que tomou o coração dos pais de Moisés, uma ousadia. Não, Deus tem alguma coisa com esse menino. Nós não vamos entregar ele para Faraó, porque Deus tem algo para a vida desse meu filho. E eu vou preservá-lo. Eu enfrento qualquer coisa para que se cumpra o propósito de Deus. Aqui não diz, irmãos, mas eu creio que Deus, de alguma forma revelou isso para o coração dos pais de Moisés, que encorajou eles a tal ponto. Vamos esconder essa criança. E tamanho foi essa direção de Deus que Moisés foi parar onde? Foi parar no próprio palácio do rei, no palácio do faraó. Depois foi criado pela filha, do faraó, Quem já assistiu algumas histórias aí, Príncipe do Egito e outros filmes, já conhece um pouco essa história, Mas está entendendo isso, irmãos? O que a fé faz a gente ver? Amém? Amém, irmãos? A fé faz a gente ver o sobrenatural. A fé faz a gente ver o que está oculto, o que está encoberto aos nossos olhos carnais. Por isso, irmãos, a palavra diz que nós precisamos andar pela fé. O livro de Hebreus está falando de homens que viveram pela fé. É isso que é viver pela fé. Mas não é uma fé louca, uma fé sem fundamento, não. Uma fé que está baseada em Deus. Uma fé que está firmada, estabelecida na palavra de Deus. Deus falou com você e você anda por essa fé, em cima desta palavra. Amém, irmãos? Então veja a importância, Moisés já estava sendo formado debaixo de uma fé. Ele foi gerado por pessoas que eram da fé. Os pais de Moisés tinham muita fé. Amém? Por isso enxergaram que Moisés era formoso, que Moisés era especial, que Deus só podia ter alguma coisa com Moisés. E realmente tinha. Será que se você fosse o pai de Moisés, se você fosse a mãe de Moisés, você teria escondido Moisés? Será que você teria discernido o que Deus tinha para a vida de Moisés? Será que você tem discernido o que Deus tem para a vida do seu filho? Os planos de Deus para a vida dos seus filhos? Será que você consegue enxergar, lá na frente, o que Deus quer fazer através da vida dos seus filhos? Um profeta, um evangelista, um pastor, um homem de Deus, um servo de Deus, um missionário. Esses pais viram isso e não temeram o rei. Se Deus falar para você, seu filho é ungido de Deus, seu filho é missionário, seu filho é para ser consagrado para Deus, e aí, você tem coragem de escolher isso para o teu filho, de obedecer essa visão de Deus para a vida do seu filho? Nossa, mas ele precisa ter uma profissão, ele precisa ganhar dinheiro. Como é que vai ser? Então às vezes a gente tem medo, irmãos, mas a fé traz ousadia. A fé traz ousadia.
A fé traz uma visão sobrenatural. Amém? Continuando aí, que ainda nem falei de Moisés, né? Estou falando dos pais de Moisés ainda, né? Aí no 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, a ousadia de Moisés, olha o DNA de fé que ele recebeu dos pais dele. Recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Amém? De ser, né, alguém uma posição muito importante na sociedade, uma herança e uma, né, possibilidade de herdar o trono do Egito. Mas ele recusou, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Amém, irmãos? A fé traz essa ousadia. Amém? A fé não tem medo de passar por aflições. A fé não tem medo de ser perseguido. Moisés não teve medo, não temeu ser perseguido. Amém? Mas ele preferiu sofrer com seu povo do que ter o gozo do pecado. No 26, teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém, irmãos? Veja bem, Moisés é antes de Jesus. Moisés está aqui quantos mil anos atrás de Jesus? Mas aqui está falando que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo. Quer dizer o quê? Que Moisés teve uma revelação. Amém? Moisés enxergou a cruz de Cristo, assim como Abraão. Abraão também teve essa visão de fé. Moisés enxergou o sofrimento de Cristo, até porque ele próprio representava, não é? Representava um homem, um guia do povo de Deus, não é? Ele representava também um mini Cristo que ia salvar o povo do Egito. E Moisés preferiu o sofrimento, preferiu o opróbrio de Cristo do que como diz aqui, as riquezas, os tesouros do Egito. Amém, irmãos? Amém? A fé vai fazer você fazer as escolhas certas. Amém? Mesmo que seja para passar por sofrimento. Você vai falar a verdade, você vai escolher a verdade, você não vai mentir para você mesmo. Moisés não quis saber dos tesouros do Egito, não é? Porque para isso ele tinha que negar o seu povo, ele tinha que negar a sua fé. Mas Moisés preferiu seguir a fé. Amém? Amém, irmãos? Então a fé vai fazer você tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, não é? Muitas vezes, às vezes por uma a gente abre mão de princípios por coisas tão pequenas. Moisés não abriu nem por todos os tesouros do Egito, nem pelo trono do Egito, nem por ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés não trocou os seus princípios. Amém? E muitas vezes as pessoas trocam, às vezes por causa de um emprego, a pessoa troca. Aceita ter que falar uma mentirinha, uma mentira grande, né? Ah, não, mas se eu não falar uma mentira, eu vou perder o emprego. Moisés não trocou nem pela glória do Egito. Ele não abriu mão desses princípios na vida dele. Isso é fé. Amém? E 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Olha aqui de novo.
Os pais não temeram o rei. Moisés não teme a ira do rei. Amém? Fé se aprende, fé se ensina. Precisamos ensinar fé para os nossos filhos. Moisés aprendeu bem a fé dos seus pais. Amém? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Moisés viu Deus. Deus é invisível, irmãos, aos olhos naturais, mas aos olhos da fé, nós podemos ver Deus. A palavra projeta Deus na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Quando essa palavra aqui é revelada no nosso coração, ela projeta a imagem de Deus. Você consegue ver Deus, sim. Apesar dele ser invisível, a fé projeta Deus. Amém? A palavra de Deus projeta Ele diante dos nossos olhos. Aqui diz que Moisés viu aquele que é invisível. E como nós lemos aqui no começo, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Moisés tinha uma plena convicção. Moisés tinha uma prova de que realmente Deus existia. E essa prova era a fé dele que dava para ele. Amém, irmãos? A prova que você precisa para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, é a fé que vai te dar. Não vai ser homens. Amém? Mas só Deus pode revelar isso no teu coração. E você pode alcançar pela fé. Amém, irmãos? Moisés viu aquele que é invisível. E você pode sair daqui nessa noite com essa mesma visão, com essa mesma fé, firme nesse propósito. Aqui diz que Moisés ficou firme. A fé te faz ficar firme, irmãos. Se você anda temeroso, eu não sei, eu estou com medo. Irmãos, você precisa se fortalecer na fé. Porque a fé faz a gente não temer. Amém? A fé leva a gente para a obediência. A obediência leva ao amor. E a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Amém, irmãos? Amém? Então a fé te faz ficar firme e faz você perder todo medo. Amém? A palavra diz assim que se a gente ainda tem medo, o amor de Deus ainda não está aperfeiçoado na nossa vida. Amém? Porque a fé, quando nós realmente estamos em fé e amor, o medo é lançado fora da nossa vida. O amor lança fora todo o medo. Amém, irmãos? A palavra diz que não nos foi dado espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de firmeza. A fé faz isso na nossa vida, faz você ficar firme. Moisés ficou firme. Amém, irmãos? E o que ele tinha? Olhando para as circunstâncias, Moisés tinha tudo para não estar firme, irmãos. Tinha o Egito contra ele, tinha o faraó contra ele. Ele tinha todos contra ele, mas ele ficou firme. Porque a fé faz a gente ficar firme. Davi também fala isso, né? Ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Ainda que a guerra se levante contra mim, eu não vou temer. Porque o Senhor está comigo. Aleluias. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé te dá essa convicção de que Deus está com você. Sabe por que Moisés não temeu o Egito, não temeu a ira do faraó? Porque ele sabia que Deus estava com ele.
Porque a fé vai trazer isso no teu coração, essa convicção que Deus está com você e você não vai temer. Amém, irmãos? Então tenha essa fé. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para andar pela fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Amém? Nós precisamos alimentar essa fé no nosso coração, irmãos. Amém? Nós estamos nos tornando pessoas almáticas. Aconteceu um negócio aqui, acho que Deus não me ama. Aconteceu uma coisa boa, acho que Deus me ama. É igual aquela folhinha, né? Deus mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Se acontece uma coisa boa, bem me quer. Se acontece uma coisa ruim, mal me quer. Acho que Deus não me ama. Não, irmãos. Deus permite certas coisas na nossa vida, mas é para provar a nossa fé. É para aumentar a nossa fé. Às vezes tem o silêncio de Deus na nossa vida, mas não é porque Ele nos desamparou, não. É porque Ele está querendo aumentar a nossa fé. Entende? Ele está querendo aumentar a tua fé. Tem hora que Deus faz isso, mas é a prova da nossa fé. É para gerar realmente uma fé viva dentro de nós. Amém, queridos? Deus coloca a gente como que chama? O Monte das Oliveiras. Onde foi que Jesus foi? No Getsemane. Deus coloca a gente no Getsemane. Mas o que Deus quer tirar de nós, o que Deus quer produzir da nossa vida é fé. Para que a nossa fé seja firme. Amém? Para que a gente esteja realmente firmado, para que a gente realmente saiba em quem a gente tem crido. Então nessa noite, irmãos, toma posse dessa palavra, porque Deus quer te dar uma nova visão espiritual. Amém? Deus quer que você ande por esse tipo de fé aqui. Essa fé aqui você vai pegar firme no chamado de Deus. Amém? Com essa fé, Noé construiu uma arca durante 100 anos. Olha o que essa fé pode fazer. Quanto mais passar por um problema que dura 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos na nossa vida, essa fé te capacita para superar qualquer barreira, qualquer dificuldade. Amém, queridos? É isso que Deus quer promover, quer gerar dentro de nós, esse tipo de fé. Amém? Então se levante nessa noite com essa fé que vai firmar os teus pés, que vai fazer você buscar realmente, como Abraão, uma cidade que tem fundamentos. Você não vai se iludir. Se você começar a prosperar nessa terra, você não vai se iludir e falar, não, isso aqui, vou montar uma tenda aqui, porque é isso que Deus quer para mim. Esquecer da eternidade, esquecer do reino de Deus, dos interesses de Deus. Não. Se Deus te fizer prosperar aqui, você vai colocar isso a serviço do reino de Deus. Você vai trabalhar para Deus. Você vai colocar isso para servir o reino de Deus. Mas teu coração continua firmado, não é? Numa cidade que tem fundamentos. Amém, irmãos? Nem riqueza, nem pobreza vai fazer vocês perder a visão de quem é que te chamou. Porque nenhuma dessas duas coisas pode te tirar da visão. Nem a pobreza, nem a escassez e nem a abundância. Amém, irmãos? A fé não balança para lá e para cá. Como Paulo disse, eu sei ter abundância e sei ter necessidade. Eu aprendi isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viu, irmãos? Porque alguns usam esse versículo só para não passar por nenhum problema. Mas Paulo, não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade e posso passar por abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E é isso que a fé vai fazer, você ficar firme em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então toma posse dessa palavra nessa noite. Deus quer te fazer levar a lugares mais altos. Deus quer ampliar a tua visão. Deus quer que você quer que você alcance aquilo que Moisés alcançou. Viu o invisível. Já pensou? Se a tua fé projetar realmente Deus na tua vida dessa maneira, de uma maneira clara na tua vida, amém, você não vai ser o mesmo. Amém? Você jamais vai ser o mesmo. Você vai ser uma pessoa totalmente desprendida e pronto para a obra de Deus. Vai ser uma pessoa corajosa, ousada, que vai fazer muitas coisas pela fé. Se você tiver essa visão de Deus, de quem realmente é Deus, você vai alcançar os céus com a sua visão, com a sua fé. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Queria chamar o ministério de louvor. Aleluias. Deus quer levantar valentes aqui nessa noite. Deus quer levantar pessoas que vão fazer grandes coisas pela fé. Amém? Deus vai fazer você corajoso, valente. Deus vai trazer uma ousadia na tua vida. Amém? Se você quer dar esse passo nessa noite, se você quer alcançar essa fé, se você quer aprender essa fé, se você quer exercitar essa fé sobrenatural na tua vida, para fazer a vontade de Deus na tua vida, eu quero que você dê um passo de fé. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Seja corajoso. Deus vai abrir a tua visão. Deus vai te fazer ver o invisível. Você vai ter esse tipo de fé que não se abala, que nada te detém. Você vai ser forte, corajoso. A sua oração vai mudar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Escolher uma música aí. Aleluia, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluias. Aleluias. Senhor, eu creio que tem muitos Moisés aqui nessa noite. Tem muitos valentes, muitos chamados e escolhidos do Senhor aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus maravilhoso, muitos que o inimigo tem, Senhor, roubado a fé, que tem roubado a visão, Senhor, que já fizeram, já provaram coisas sobrenaturais, já foram divinamente chamados. O Senhor já apareceu, Senhor, de uma forma sobrenatural na vida dessas pessoas. Ah, Senhor, e o Senhor quer renovar esse chamado hoje. Ó Deus querido e poderoso, maravilhoso, Senhor, quero declarar, Senhor, ó Deus, Senhor, que o Senhor vai falar novamente de uma forma sobrenatural na vida deles, Senhor. Que o Senhor vai falar de uma forma, Senhor, ó Deus, divina, Pai, como diz a Tua palavra, como o Senhor falou com Noé, que foi divinamente avisado. Espírito Santo, fala de uma forma sobrenatural aqui nesta noite com cada um. Senhor, revela aquilo que está no teu coração, Senhor. Desperta a fé que há no coração deles nessa noite, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, como
Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti, desperta esse dom, desperta essa fé no teu coração nessa noite, para que Deus possa fazer coisas sobrenaturais. Aleluias, 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 Senhor. Oh Deus, aleluias, milagres extraordinários, Senhor, pelas mãos dos teus servos. Oh Deus maravilhoso, como a tua palavra diz, Senhor, que a tua graça era abundante sobre a tua igreja, sobre os teus servos, teus discípulos, Pai. Ó Deus, ó Senhor, e milagres extraordinários aconteciam no meio deles. Senhor, em nome de Jesus, que essa fé que vai ser despertada no coração de cada um aqui, nesta noite, Senhor, possa gerar muitos sinais, muitos frutos, Pai, muitos milagres extraordinários, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca na vida de cada um aqui nesta noite, Pai. Desperta a fé de cada um aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Pai. Ó Deus, derrama dons sobre a vida deles, Pai. Derrama dons sobrenaturais, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Senhor, Deus, coloca dons na vida dos teus servos, Pai. Senhor, para fazer a tua obra. Deus, dons de cura, dons de visão, Senhor, dom de revelação, dom de profecia. Ah, Senhor, dom de fé, Senhor, dom de pregar a tua palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, derrama dons sobre a vida dos teus servos aqui, Senhor. Deus, para que eles façam a tua obra. Deus, para que eles façam prodígios, para que eles façam sinais. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.